nesta noite. Amém? Amém. Antes de nós lermos o texto e entrarmos na palavra do Senhor, eu queria te fazer uma pergunta e talvez compartilhar um sentimento com você esta noite. Você já chegou a ver alguém que no começo da sua caminhada cristã, no começo da sua fé, um dia aquela pessoa foi referência para você, aquela pessoa te discipulou, aquela pessoa te orientou, aquela pessoa foi canal de bênção para a sua vida, foi resposta de Deus para a sua vida, e por algum motivo, aquela pessoa, no decorrer dos anos, ela esfria na fé, ou ela já não é mais aquela referência que um dia foi para você. Você já se viu nessa situação? É ruim, né? Porque quando nós temos o coração verdadeiramente tocado e transformado pelo Senhor, nós queremos crescer, amém? Amém. Mas nós queremos que o nosso irmão cresça também conosco. E muito mais aqueles que um dia foram usados por Deus para nos elevar na fé. E quando nós nos deparamos com essa situação de vermos aquela pessoa que, quando nós éramos pequenininhos, eu estou falando espiritualmente, quando éramos bebês espiritualmente, aquela pessoa que ali ministrava nossos corações, que orava conosco, nos ajudava, nos orientava, nos ensinava as escrituras. Agora, no decorrer da caminhada, nós olhamos e aquela pessoa já não é mais aquela pessoa, aquela referência, aquele homem, aquela mulher de Deus. Como isso é ruim? Dói. E eu não sabia que ia pregar hoje, até ontem, mas eu fazendo esse questionamento com Deus, o Espírito Santo ministrando algo em meu coração. E eu perguntando para Deus, por que, Senhor? O que acontece? Uns permanecem, outros não. Uns fluem, outros não. Por que, Jesus? E aí, o Espírito Santo falando comigo algumas coisas, e daqui a pouco vem a mensagem. Início da quarta-feira, eu falei, amém. Estamos aqui para isso. Então eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler um texto muito conhecido, mas muito conhecido mesmo. Mateus 14 diz assim, a partir do versículo 26. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou, acompanha comigo no telão, ficou mais fácil. Mateus 14, 26 diz: quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar. Digo bem, afundar. Afundar. Mais forte. Afundar. Afundar. E começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Amém? Amém? Todos nós já conhecemos essa passagem. Todos nós conhecemos essa história. Todos nós, um dia, ouvimos uma mensagem sobre tal passagem.
E como nós podemos ver nesse episódio, acontece algo sobrenatural. E é Pedro anda sobre as águas. Mas quem era Pedro, afinal de contas? Pedro, ele era um discípulo de Jesus. O que é um discípulo? É aquele que segue. É aquele que segue os ensinamentos de um mestre. E esse Pedro, ele é esse discípulo que tem um mestre, a saber, Jesus. Então Pedro está acostumado a ver milagres. Não era novidade para Pedro milagres. Pedro é o cara, diga-se de passagem, um dos círculos mais íntimos de Jesus, que sempre quando havia uma necessidade de um particular, chamava-se Pedro, Tiago e João. Pedro, então, ele é acostumado a ver milagres. Pedro já tinha visto Jesus curar a sua própria sogra. Há quem diga, aqui eu queria abrir um parêntese, que é por isso que Pedro negou a Jesus, porque Jesus curou a sogra dele. Mas eu não acredito nisso, porque sogra é uma bênção. Amém? Amém. Cadê as sogras aqui? Sogra é uma bênção, eu amo a minha sogra, é uma bênção de Deus na minha vida. Mas Pedro já estava acostumado a ver milagres. Pedro viu, como eu disse, Jesus curar a sua sogra. Pedro viu paralíticos andarem. Pedro viu demônios serem expulsos, como no episódio de Gadara. Pedro viu multidões sendo alimentadas milagrosamente, como nós já conhecemos a história dos milagres dos pães e dos peixes, e a saber, não foi uma única vez. Então Pedro, ele estava acostumado. E quem é Pedro no contexto dos nossos dias? Pedro agora sou eu e você, que fomos chamados por Deus, que temos uma vocação, que agora estamos sendo orientados e ensinados, e na nossa caminhada cristã, nós também temos as nossas experiências com Deus, amém? Na nossa caminhada cristã, nós também temos os nossos milagres. Na nossa caminhada cristã, nós também temos as nossas vivências com Deus, ao qual nós olhamos e falamos, só pode ser Deus. Tem coisas que passamos, que vivemos, que você olha, não tem como ser outro ou outra situação, a não ser um milagre, a não ser uma coisa que somente Deus pode fazer. E nós, como Pedro, também estamos acostumados a ver alguns milagres nas nossas vidas. É ou não é? Sim. Eu não sei você, mas o fato de eu estar aqui hoje, e vocês sabem muito bem disso, pensa no milagre. Pensa no milagre. Mas além de Pedro ser eu e você, Pedro também, como discípulo, ele estava numa caminhada com Cristo. E nós não somos diferentes. Nós estamos na nossa caminhada cristã. Nós estamos em um processo de amadurecimento, em um processo de crescimento. Amém? Amém. Só que aí acontece algo interessante. Pedro, coloca para mim, por favor, 28. Pedro agora, nós vimos aquela situação, Jesus está vindo, dando um rolezinho sobre as águas, todo mundo se assusta, mas Jesus fala, não temas, não fica com medo, sou eu. Pedro, cheio de ousadia, ele diz para Jesus agora, se és tu, se realmente o Senhor, se realmente Deus tiver esse negócio, manda eu ir contigo sobre as águas. Manda eu ir contigo sobre as águas. Pedro, ele olha aquela situação e naquele momento já estava o mar bravio, naquele momento já estava a tempestade, já estava balançando o barco, mas Pedro, cheio de fé e de ousadia, olha para Jesus e diz, manda eu ir contigo se é o Senhor mesmo.
E enquanto eu orava e pedia ao Senhor um direcionamento para esta noite, para esta palavra, o Espírito Santo ministrava no meu coração e manda eu perguntar para alguém aqui esta noite: onde está a sua sede de sobrenatural? Onde está a sua sede de viver coisas novas? Onde está a sua sede de viver algo novo da parte de Deus? Porque, já que estamos numa caminhada, nossa caminhada cristã, a gente se acostuma, evangelista Marcos. É só mais um culto de domingo, é só mais um culto de quarta. Afinal, deixa eu falar uma coisa para você: o Deus de quarta não é mais fraquinho que o Deus de domingo, é o mesmo Deus. Pode estar cheio e pode não ter ninguém, mas Jesus está neste lugar. Mas nós nos acomodamos e acostumamos a viver aquela vida rotineira, viver aquela vida da mesmice. Vem para o culto, às vezes, quando Deus brada muito, saem algumas lágrimas, mas quando não, nós voltamos para a nossa casa, e voltamos para nossas rotinas, e voltamos para o nosso trabalho, e voltamos para a nossa família, e aquela vida chata, aquela vida que nem você aguenta, e no outro dia a mesma coisa, e na outra semana a mesma coisa, e no outro mês a mesma coisa, e no outro ano a mesma coisa. Pedro cansou. Havia um desejo no coração, ardendo do coração dele, de algo mais, de uma experiência nova com Deus vivo, de algo novo com Deus. O Espírito Santo pergunta para alguém aqui essa noite: onde está a sua sede de sobrenatural? Pedro olha para Jesus e diz: deixa eu ir ao encontro contigo. O que aconteceu com a sua sede? O que aconteceu com aquela sede de quando você se converteu? Que você queria ver Deus, que você queria ver Jesus, que você queria sentir Deus, que você queria sentir Jesus. O que aconteceu com a sua sede, meu irmão? O que aconteceu com a sua vida de oração, que já não é mais a mesma? O que aconteceu com a sua entrega, que já não é mais a mesma? O que aconteceu com a sua renúncia, que nem sequer há uma renúncia mais sobre a sua vida? Você não tem coragem de renunciar a um pecado por amor a Cristo? Você não tem coragem de renunciar a uma coisa que às vezes até é lícita, mas quando o Espírito Santo te pede, você não dá? O que aconteceu? Tem milagre para nossas vidas, tem sobrenatural para as nossas vidas, tem coisas novas para as nossas vidas, mas o Espírito Santo de Deus está perguntando para pessoas aqui nesta noite: o que aconteceu com a sua sede? Deixa eu falar uma coisa para você. Josué capítulo 13, Deus vai olhar para Josué, vai dizer assim: você já está velho, já está fraco, mas tem muita terra para conquistar. Deus olha para Josué e diz: ainda há muita terra. Deus havia prometido uma terra para Josué, e nós sabemos, ou melhor, para o povo de Israel, que é a terra prometida. Deus usa Josué para conquistar algumas terras, mas ainda havia muita terra a ser conquistada. Mas Josué, o homem de Deus, nós sabemos disso, se acomodou e deixou muita coisa por fazer, e deixou muita coisa a fazer. Talvez você está aqui nesta noite e fala: mas eu já estou de idade, mas eu já não tenho a mesma força, mas eu já não tenho o mesmo ânimo. Ei, eu não sei o seu Deus, mas o meu Deus, o Deus da Bíblia, é aquele que renova as forças, é aquele que dá vigor ao cansado, é aquele que dá força ao cansado, é aquele que cura a enfermidade, é aquele que restaura a saúde, é aquele que pega um velho de 60, 70, 80, 90 anos, mas dá um vigor para ele como se fosse um jovem de 20. Mas o problema não é Deus fazer, Diácono Montes. O problema é se tem algo queimando ainda nesse coração, ou se você e eu já estamos acomodados, ou se já está bom os mesmos cultos, ou se já está bom viver a mesma vida.
que aconteceu com a sua sede. Não espere pelo pastor. Não espere pelos obreiros. Você e Deus. E aí, vamos abrir um parênteses e voltar numa pregação passada aí, Elias e Eliseu. Não espere pelo seu líder, pelo seu discipulador. Ele vai te orientar, mas quem vai percorrer o caminho é você. E aí, vamos abrir um outro parênteses aqui. Esses dias eu dei uma orientação para uma pessoa. Passou-se uma semana, perguntei: e aí, fez o que eu falei? Não fiz. Aí hoje perguntei para uma outra pessoa, também deu uma orientação a respeito de um assunto. E aí, fez o que eu falei? Não fiz. Quer viver algo novo, mas não segue uma orientação, não segue um discipulado, não segue o conselho do pastor, do evangelista, vai viver o que, meu amado irmão, minha amada irmã? Tiago diz: sejais vós, porém, não ouvintes, mas sim praticantes. Pratique, pelo amor de Deus. Afinal, é o seu interesse viver algo novo, se é que tem algum interesse nos nossos corações. Mas Pedro tinha aquilo ardendo: eu quero viver algo novo, eu quero viver um sobrenatural. E aí ele fala para Jesus: se é você, manda eu ir ter contigo. Jesus diz para ele: vem, vou mostrar a ti, vem. Vem. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está permitindo. Existe uma permissão de Deus para nós vivermos e alcançarmos coisas novas. Jesus já liberou uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua. Tem um acesso liberado da parte de Deus para mim e para você. Vem. Vem. Quer viver algo novo? Vem. Quer viver o sobrenatural? Vem, Edson. Vem, Laís. Vem, Josélia. Vem, Gláucia. Vem. Existe uma palavra do céu liberada sobre a minha e sobre a sua vida. Quer viver algo novo? Está cansado da mesmice? Está cansado da rotina? Tem algo novo da parte de Deus para mim e para você. E a palavra daquele que pode nos orientar já está dita, já está declarada e decretada, e ela é: vem! Glória a Deus. Só que aí, versículo 29, o que aconteceu aqui? Jesus falou: vem. Então Jesus lhe respondeu: vem. Então Pedro desceu do barco. Você quer viver o novo, mas você não move uma pena. Como diz meu pai, eu chuto um gato, e não é gatofobia. Quer viver algo novo, mas não faz nada. Pedro ousou. Além de ser ousado, ele agiu. Jesus olha para ele e diz: vem. É agora, ó. Desceu do barco. Ele se moveu, ele agiu em direção às coisas de Deus, ele agiu em direção à palavra de Jesus, ele agiu em direção àquilo que Deus ministrou ao coração dele. E quantos de nós só estamos sentadinhos aqui, confortáveis, só estamos querendo, mas não temos coragem de se mover em nada, não temos coragem de sair do nosso lugar de conforto, não temos coragem de mover nada das nossas vidas em direção àquilo que Deus tem falado através da vida dos homens de Deus, em direção àquilo que Deus tem falado através da vida dos nossos líderes, em direção àquilo que Deus tem falado através da sua santa palavra, e não vivemos e não nos movemos. Mas esta noite o Espírito Santo está falando com alguém aqui. A palavra já está liberada. Amém. Eu não vou lembrar o versículo, o texto, mas em Coríntios, se não me engano, vai dizer que de todas as promessas de Deus nós temos o... Alguém que é um crente aqui? Sim, amém. De todas as promessas de Deus nós temos o... Sim, amém. O sim e o amém.
O aval já está dado. O aval para a minha vida e para a sua vida já está dado. Cresça, prospere, multiplique-se, seja uma bênção, seja abençoador, seja uma bênção, seja abençoador, seja próspero, seja abençoado. O sim já está dado sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que nos falta então? Se mova, se movimente. Está na hora de agir, meu irmão. Está na hora de agir, minha irmã. Chega de viver no comodismo. Saia da zona de conforto. Pedro saiu do barco, Diácono Francisco. O mar já estava bravio, as ondas já estavam batendo. Jesus disse: então vem, você quer vir? Vem. E Pedro foi. Ele não se acovardou, ele agiu, tomou decisões. Enquanto de nós sabemos o que temos que fazer, sabemos as decisões que precisamos tomar, mas não tomamos. E vamos esperar o quê? O milagre? O sobrenatural? A restauração? Resposta do quê? Se o sim já está dado, a palavra já está dada, o que nos falta é ação, mas nós não agimos. E aí, 29. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele agiu. E enquanto ele agia, ele foi em direção a quem? Jesus. Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Por que se mudou a direção? Pedro colocou Jesus como prioridade. E vocês sabem o que é prioridade, que por ironia do destino eu preguei o que é prioridade esses dias. E Pedro colocou Jesus como prioridade. E enquanto Jesus é a sua prioridade e os seus olhos estavam fitos em Jesus, ele andou sobre as águas. E aí, vamos trazer uma aplicação para as nossas vidas. Você lembra quando você tinha Deus como prioridade, Jesus como prioridade, que podia acontecer o que fosse, que nada te roubava a sua paz, nada roubava a sua fé, nada te abalava, você não perdia um culto, você não perdia uma oração, você não perdia nada na igreja, tudo que tinha que fazer você estava, mas por alguma coisa aconteceu e você parou de olhar para Jesus. E hoje é o convite do Espírito Santo para mim e para você: filho meu, filha minha, volte a olhar para mim, diz o Senhor. Volte a olhar para o meu amor, volte a olhar para a minha graça, volte a olhar para mim. Pedro saiu do barco, saiu da zona de conforto, e o barco representa o controle da vida. Eu não conheço muito de barco, mas eu sei que no barco ele tem um remo, que aí você rema e direciona para onde você quer ir, ou tem um leme, que tem um motorzinho atrás, e da mesma sorte você direciona e rema para onde você quer ir. Nesta noite o Espírito Santo está falando para alguém aqui: solte o remo, solte o leme. Pare de querer ser o Deus da sua vida. Pare de querer ter o controle da sua vida. Pare de querer controlar a sua vida. Nesta noite há o mar é o mundo, o mar é a nossa história, o mar é a vida. Mas o Senhor tem a sua história, o seu nome, a sua vida na palma das suas mãos. Então pare de querer ser o dono e o autor da sua própria história, porque Deus já escreveu a sua história. Cada linha da sua história, desde o ventre da sua mãe, já está escrita no livro do Senhor. Então, em nome de Jesus, solte o remo, solte o leme e permita que o Espírito Santo de Deus escreva a tua história, escreva a história da tua casa, escreva a história da sua família, escreva. Glória a Deus.
Senhor controlar a sua vida. Quantas áreas das nossas vidas nós falamos para Jesus, diácono, até aqui, Deus manda. Mas tem aquele, sabe aquela lá, eu sei que você lembrou aí. Aquela lá, aqui não. Aqui quem manda é eu. Aqui, não interessa, aqui esquece isso, irmão. Deixa Deus guiar você. Seja guiado pelo Espírito Santo, se deixe ser guiado. Volte a colocar Jesus como prioridade. Enquanto Pedro olhava para Jesus e o tinha como prioridade, ele andou sobre as águas, ou seja, ele viveu o sobrenatural. Quer viver o sobrenatural? Ou melhor, para muitos aqui, quer voltar a viver o sobrenatural? Está na hora de parar de olhar para as coisas aleatórias e voltar a ter Deus e Jesus como prioridade. Versículo 30, por favor. Mas quando reparou no vento, dá uma cadeira, por favor. Sabe o que é reparar? Que sinal que é reparar? Gente, agora eu diria que você está sentado. Você queria quem? Nossa, você viu como aquela menina fica ali na mesa de som? Nossa, cadê as crianças? Nossa, olha o pastor da férias, vai para a França. Nós tentando. Pare de reparar. Pare. Volte a olhar para Cristo. Volte a olhar para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus de Nazaré. Porque foi Ele que morreu por você. Irmãos, igreja é feita de pessoas, e pessoas são pessoas. Pessoas erram, pessoas falham, pessoas tropeçam, pessoas caem, pessoas um dia acordam de bom humor, sorrindo para todo mundo, mas outro dia ela não quer ver ninguém, se deixar ficar perto, ela quer morder. Pessoas são pessoas. Parem de reparar. Olhe para Jesus. Pedro, enquanto olhou somente para Jesus, ele andou sobre as águas, ele viveu milagre, ele viveu coisas sobrenaturais, ele experimentou o que ninguém na história da Bíblia experimentou. Todos podem falar o que quiser a respeito de Pedro, mas é o único que andou sobre as águas, é o único que sentiu, Felipe, é o único que vivenciou o que era andar sobre as águas. Mas no momento que ele parou de olhar para Jesus, no momento que ele começou a reparar o irmão do lado, no momento que ele começou a reparar os evangelistas, os pastores, no momento que ele começou a reparar as falhas do líder do GC dele, no momento que ele começou a reparar as falhas de A, de B, de C, como é que as meninas dançam ou deixam de dançar, quando ele parou de olhar para Jesus, ele começou a E quantos de nós, e aí vem a resposta do que eu comecei perguntando para você no começo, quantos de nós, no decorrer da caminhada, paramos de olhar para Jesus, começamos a olhar para tudo, mas é tudo mesmo, desde a economia, política, até o irmão, para tudo, deixamos de olhar para Cristo e começamos a afundar na fé. A nossa oração já não é mais a mesma. Tem gente que ora simplesmente por protocolo, que já nem crê mais que Deus pode responder. Ouvir ainda crê que Deus ouve, que Deus não é surdo, mas responder talvez.
Mas há um clamor do Espírito Santo para nós esta noite. Volte a olhar para mim. Volte a olhar para mim. Volte a olhar para a minha graça. Pedro tira os olhos de Jesus e tem medo. Pode deixar o tempo, por favor. Ele tem medo. Todavia, reparando na força do vento e nas ondas, ficou aterrorizado. Outras traduções, com medo. As pernas bateu e ele começou a afundar. E quantos de nós estamos com medo? Medo do quê? Medo do futuro, medo das incertezas de como será o amanhã. Sabe por que nós estamos com medo? E aí eu também sou igual a você, sou super-homem. Porque será que de fato nós entregamos o controle da nossa vida ao Senhor? Porque se de fato a nossa vida está na mão do Senhor, não tem por que temer. Porque o nosso Deus não falha. Nunca falhou. E nunca falhará. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus nunca perdeu uma batalha. E não vai ser agora que Ele vai perder a sua. O medo precede a ruína. Provérbios vai dizer que o orgulho precede a queda. Mas o Robson está dizendo para você: o medo precede a ruína. Até quando você vai ficar paralisado pelo medo? Até quando? Quantos de nós, vou voltar no tópico anterior, você já sabe o que tem que fazer, mas não faz? O medo paralisa. E uma vez paralisado, você vira escravo. A palavra de Deus vai dizer que Deus não nos chamou com o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de coragem. Tenha coragem para vencer essa dificuldade. Receba coragem para vencer essas coisas que te param, que te atravam, que te colocam, não deixem você sair do mesmo lugar, em nome do Senhor Jesus. Mas não seja paralisado pelo medo. Se tiver que fazer, faça. Se tiver que sair do barco, ainda que a tempestade esteja ali açoitando o seu barco da sua vida, ainda que os ventos estejam fortes, mas se tiver que fazer, vai lá e faça, e joga o B.O. na conta de Jesus. Mas não seja paralisado pelo medo. E sabe o que é interessante? Eu fiquei meio, nossa, como Deus me tratou. E ficou falando comigo nessa mensagem. Pedro, nós não estamos falando de um Zezão. Nós não estamos falando. Nós estamos falando de Pedro. Pedro era pescador, gente. Pedro era acostumado a lidar com o mar. Pedro ele era acostumado a estar em situações de tempestade, do mar bravio. E aí a Bíblia vai dizer que ele teve medo e começou a afundar. Duas coisas. Quando a gente tem medo, o nosso corpo ele começa a liberar adrenalina e cortisol, que são hormônios que ajudam o corpo a responder rapidamente a situações de emergência. Se você quiser ter uma reação rápida, o cérebro libera esses hormônios, e aí o seu corpo fica pronto a responder situações de emergência. O sangue, o coração começa a bater mais forte, a bombear mais sangue, para dar mais oxigênio para o cérebro, e por aí vai. E um outro detalhe é que Pedro sabia nadar. Como que um pescador vai afundar? Como que alguém que sabe nadar está afundando? E aí o Espírito Santo, ministrando no meu coração, diz: se nós confiarmos na nossa própria força, se nós confiarmos nas nossas próprias habilidades, nós também vamos afundar. Pedro sabia nadar. Tanto é que no outro milagre que Jesus lá fez, a pesca maravilhosa,
quando ele vê Jesus na praia lá, a primeira coisa que ele faz é arrancar a roupa e mergulhar e encontrar Jesus. É ou não é? Não confie nas suas habilidades. Não confie na força do seu próprio braço. Não confie no seu próprio esforço. Talvez você está querendo levar aquela situação a ferro e fogo, porque é assim que eu sei, é assim que meu pai fez, é assim que a minha mãe fez, é assim que eu aprendi. Não, diz o Senhor, está na hora de deixar Deus fazer do jeito dele. Porque enquanto você for na força do seu braço, enquanto você confiar na sua própria capacidade humana, nas suas habilidades, no seu próprio intelecto, nada vai mudar, você vai continuar afundando. Mas quando você confia no Senhor, aleluia, quando você confia no Senhor, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Diga ao fraco: eu sou forte. Quando você entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz o milagre, Ele faz o sobrenatural, Ele faz nova todas as coisas. Aquela situação que te travava, te parava, aquela situação que insistia em te puxar para baixo, o Senhor, Ele estanca aquela ferida, o Senhor estanca aquela mágoa, o Senhor tira aquela corrente que te trava e Ele faz nova todas as coisas e te coloca para caminhar sobre as águas e te coloca para viver algo novo e te coloca para viver o sobrenatural. Mas há a necessidade de entregar tudo, absolutamente tudo, nas mãos dele. Alguém já ouviu aquela expressão: ah, mas para Deus eu já entreguei o meu coração? Jesus não é açougueiro, Ele não está interessado no seu coração, Ele está interessado em tudo. Não confie nas suas habilidades. Não confie na força do seu braço. Não confie. E aí ele afunda e diz: começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Salva-me. Isso é uma coisa que só nós podemos fazer para dentro de nós mesmos. Quantos de nós aqui estamos afundando em alguma área que um dia você andou sobre as águas dela, mas está afundando, e as suas habilidades já não é mais suficiente, o seu conhecimento humano já não é mais suficiente, o seu currículo já não é mais suficiente. A sua força de vontade já não é mais suficiente. Você está afundando. Essa noite faça como Pedro: Senhor, salva-me. Salvado por quê? Se eu já sou salvo? Sim, nós já estamos salvos. Quem está em Cristo, nova criatura é. Mas às vezes nós precisamos ser salvos dos nossos medos. Precisamos ser salvos dos nossos traumas. Precisamos ser salvos da nossa incredulidade. Precisamos ser salvos de nós mesmos. Nesta noite é noite de reconhecer: salva-me, Jesus. Salva-me da minha arrogância. Salva-me da minha prepotência. Salva-me do meu orgulho. Salva-me de mim mesmo. Salva-me dos meus medos. Salva-me daquela situação que eu achei que eu ia conseguir levar na força do meu próprio braço. Coloca o tempo, por favor. E aí nós vamos encerrar. No mesmo instante, repita comigo: no mesmo instante. No mesmo instante. Que dia que foi? 2 dias depois?
Uma semana depois? Um mês depois? Um ano depois? Quanto que foi? No mesmo instante, estendeu a mão e o segurou. Os braços do Senhor estão estendidos para as nossas vidas. Os braços do Senhor estão estendidos para mim e para vocês esta noite. Reconheça que sem Ele nada podemos fazer. Porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Mas comigo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Ainda que você esteja afundando, ainda que seja uma situação que você já não vê mais saída, ainda que esteja acontecendo algo que você fala: meu Deus, nesta noite clame a Ele, salva-me, Jesus, porque no mesmo instante o Senhor estende sua mão forte para te socorrer. No mesmo instante o Senhor estende o seu braço forte para te arrancar, ainda que você esteja se afundando em meio às ondas, em meio à tempestade, ainda que as coisas não estejam do jeito que você imaginou. O Senhor tem mão forte, Ele tem autoridade sobre todas as coisas para te levantar e fazer uma coisa nova sobre a sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Queridos, queria eu pegar cada um de vocês pela mão essa noite e levá-los a andar sobre as águas. Mas assim como você, eu sou um mero mortal. Mas eu oro nesta noite a favor da sua vida e peço ao Senhor que te dê graça, que te dê coragem, aplique o que o Espírito Santo ministra ao seu coração. Não deixe passar, não deixe para amanhã. Chega de procrastinar, chega de deixar para depois. Você está perdendo de viver o melhor de Deus porque está adiando situações e decisões que você já poderia ter tomado, e coisas que você já deveria e poderia ter feito. Enquanto isso, o milagre, a bênção, as coisas, as experiências novas com Deus estão ficando para depois. Não deixe Deus olhar para você e dizer assim como Ele disse para Josué: você está velho, mas ainda tem muita terra para conquistar. Nesta noite, se levante como Pedro, cheio de ousadia. Se é o Senhor que está falando através da vida do evangelista Robson, se é o Senhor que está falando comigo nessa situação, se é o Senhor que está falando comigo nessa causa, manda-me eu ir ter contigo, manda-me eu ir ter contigo sobre as águas, manda-me eu ir ter contigo, se é o Senhor. Mas também, se é o Senhor, e se você entende isso nesta noite, em nome de Jesus, também faça como Pedro: desça do barco, saia da zona de conforto, haja, faça, tome ações e decisões que o movam em direção àquilo que Deus tem aplicado e falado ao seu coração. Dorebe calabashure derebe calabasure derebe calarabas. Rocolombiandarabashure de candanarabarabarabas. Tem muitas coisas que Deus tem para conosco, para vivermos, experimentarmos e vivenciarmos, mas porque nós mesmos estamos negligenciando as nossas vidas, negligenciando as palavras, negligenciando a voz do Espírito Santo, nós mesmos somos os responsáveis, porque ainda estamos naufragando, nós mesmos somos os responsáveis pela nossa vida. Não há mudança, não há transformação, não é culpa do pastor, não é culpa do líder, não é culpa do obreiro, não é culpa do GC, não é culpa de ninguém. Nós mesmos somos os responsáveis, porque nossa vida está do jeito que está. Mas nesta noite o Espírito Santo te traz a consciência: eu te dei graça, eu te dei coragem, eu te dei favor. Você não depende de mais nada.
Espírito Santo, obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado porque estamos aqui aprendendo contigo. Nos leva, Senhor, a andar sobre as águas. Nos leva, Senhor Deus, a viver coisas novas contigo. Que essa sede venha a arder mais uma vez em nosso coração, como quando começamos a caminhar contigo. Aquela sede de sobrenatural, aquela sede de coisas novas, aquela sede de te experimentar e te sentir. Pouco importa se a igreja está cheia, vazia, pouco importa quem vai pregar, pouco importa quem vai cantar, o que importa é que o Senhor estará lá, o que importa é que nós queremos te sentir, o que importa é que nós queremos ser edificados pela tua palavra, o que importa é que queremos ser edificados pelo teu Espírito. Senhor, ativa novamente essa sede em nosso coração. Se porventura tem alguma casca, alguma capa, alguma coisa, Deus, que criou uma crosta em nosso coração espiritual, que não nos deixa mais ter esse desejo, essa fome, essa sede por ti, nesta noite arranca, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, a tua palavra diz que nós faríamos coisas maiores ou iguais às que o Senhor fez. A tua palavra diz, meu Deus, que nós viveríamos, meu Deus, de fé em fé, mas também de glória em glória. Oh, Espírito Santo, quando Paulo foi pregar, ele disse que ele não foi somente com palavras vazias, mas com manifestação do teu poder e do teu Espírito. Que nas nossas vidas não seja diferente, que nas nossas vidas quem olhar para nós, não porque somos bons, porque sabemos que de nós mesmos não podemos fazer nada, mas quando alguém olhar para nós, veja o brilho do teu Espírito Santo, veja uma pessoa de fé, veja uma pessoa com compromisso contigo, com a tua obra, com a tua casa, com a liderança que está estabelecida sobre as nossas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, edifica-nos, ó Deus. Assim como Pedro, Senhor, nesta noite eu levanto as minhas mãos e te peço, salva-nos da nossa incredulidade. Hoje temos acesso a tudo, a informação, a tecnologia, temos acesso à medicina, a exames, a ultrassons, a coisas, e por muito tempo estamos deixando de lado a fé de crer e saber que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Pai, salva-nos da nossa incredulidade, salva-nos da nossa falta de fé, salva-nos, Senhor, das nossas dúvidas, salva-nos dos nossos medos, salva-nos dos nossos traumas, salva-nos, ó Deus, salva-nos, Espírito Santo, salva-nos de nós mesmos, salva-nos, Senhor. Nesta noite eu oro e te peço, salva-nos, Senhor, salva-nos pelo nome de Jesus, salva-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, salva-nos, ó Deus. Quantos de nós estamos afundando dentro das nossas convicções, quantos de nós estamos afundando dentro dos nossos achismos, quantos de nós estamos afundando, nossa fé está naufragando, mas nessa noite eu clamo, Senhor, salva-nos, ó Deus. Aleluia. Eu posso ver Jesus pegando pessoas pela mão esta noite. Eu consigo ver Jesus pegando pessoas pela mão esta noite. O Espírito Santo está pegando pessoas pela mão esta noite. Você não vai afundar, você não vai naufragar, você não vai desfalecer, porque aquele que começou